Continuando a nossa aula no ciclo trigonométrico, aqui nós temos o que a gente chama de o nosso ciclo trigonométrico aqui orientado. Nós temos os nossos ângulos de 30, 45 e 60 e os seus valores simétricos nos outros quadrantes. Olha, 0, 90, 180, 270 e 360. Todos os arcos, gente, estão aqui dentro. O que nós vamos trabalhar, que nós vamos ver, é o de 30, de 45 e 60 e os seus simétricos. Que qualquer ângulo aqui no ciclo trigonométrico, ele pode ser reduzido ao primeiro quadrante, que é o que a gente vai ver em seguida. Então, o ângulo aqui de 60 graus, ele tem como simétrico aqui no segundo 120, no terceiro 240, no quarto 300 graus. Então, se nós observarmos e seguirmos as linhas, a gente percebe que todos eles voltam aqui para o ângulo de 60 graus. Ó, o ângulo de 45, ele tem no segundo quadrante, seu simétrico 135, no terceiro 225, no quarto 315, voltando aqui, ó, para o 45 no primeiro quadrante. 30 graus. 30 graus é 150 no segundo quadrante, no terceiro 210, no quarto 330. São os ângulos simétricos que a gente vê aqui no ciclo trigonométrico. Aqui, ó, nós temos a tabelinha que nós vamos precisar memorizar, a nossa tabela dos ângulos de 30, 45 e 60. Eu sei que vocês já conhecem. Olha, seno, cosseno e tangente, 30, 45 e 60. E por que nós precisamos dela para fazer cálculos, né? Então, memorizando, olha. 1, 2, 3, em ordem crescente. Depois, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz menos no 1. A tangente, ela é diferente. Olha só como é que fica. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Repetindo, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz menos no 1. A tangente é diferente. Veja só como é que fica. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. E aqui, ó, nós temos as principais divisões do ciclo trigonométrico. Com os ângulos de 90, como eu mostrei anteriormente lá no ciclo trigonométrico, de 0, 90, 180, 260 e 370. Eles têm valores específicos. Aí também a gente precisa memorizar. Olha, o seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, a tangente de 0 é 0. O seno de 90 graus é 1, o cosseno de 90 graus é 0. A tangente, ela não existe. Por quê? Não é definida. Porque 1 dividido por 0 não é definido, então não existe. 180 graus. Olha, seno de 180 é 0, cosseno de 180 é menos 1. E a tangente é 0. Então, que 0 dividido por menos 1 vai dar 0, 270. O seno de 270 é menos 1, o cosseno de 270 é 0. E a tangente não existe, não é definida. Então, porque menos 1 dividido por 0 não existe. E é 360 graus. Olha, 360 graus, o seno de 360 graus é 0, o cosseno de 360 é 1 e a tangente de 360 graus é 0. Aqui, ó, nós temos a redução ao primeiro quadrante. O que é redução ao primeiro quadrante? Como a gente viu lá no ciclo trigonométrico, qualquer ângulo nós podemos reduzir, levar eles ao primeiro quadrante. Então, aqui nesse aqui, ó, a gente é a fórmula. O ângulo aqui é alfa. O ângulo no segundo quadrante, ele está antes de 180 graus, então vai ser 180 menos alfa. O do terceiro quadrante, ele é maior do que 180 graus, então vai ser 180 mais alfa. A alfa é um ângulo do primeiro quadrante. E no quarto quadrante, nós olhamos 360 graus, então vai ser 360 menos alfa. O ângulo que está aqui, ele é menor do que 180 graus, por isso vai ser 180 menos alfa. Aqui, 180 mais alfa, porque é maior que 180 graus. Aqui é o meu ângulo alfa no quarto quadrante, 360 menos alfa. O número que está aqui, o ângulo que está aqui, ele é menor do que 360 graus.
Aqui nós temos um exemplo prático. Ângulo de 45 graus, olha. Não é alfa, 180 menos alfa? O alfa aqui é 45. Então, vai ficar 180 menos 45, que vai dar 135. No terceiro quadrante, vai ser 180 mais 45, que vai dar um ângulo de 225 graus. E 360 menos 45, que vai dar um ângulo de 315 graus. Que dá pra gente perceber aquela circunferência que nós vimos no slide anterior, né? Ó, 180 menos 45, 135. Então, 135 e 45 graus vai ter o mesmo valor. O que que muda? O sinal. Eu vou observar o seno, cosseno, tangente no segundo quadrante, mas o valor é o de 45 graus. Aqui, ó, 180 mais 45 é o ângulo de 225 graus. Ele também, lá no primeiro quadrante, vai ter o valor do ângulo de 45 graus. O que que vai variar, então? O sinal do seno, do cosseno e da tangente. Aqui, ó, nós temos o ângulo no quarto quadrante, 360 graus menos 45, que vai dar 315. Então, o ângulo de 45, ele, aqui no segundo quadrante, é 180 menos 45, 135. No terceiro quadrante, 180 mais 45, 225. No quarto quadrante, 360 menos 45, que dá 315. Outro exemplo que nós temos aqui é o ângulo de 30 graus. Esse ângulo de 30 graus, ó, no segundo quadrante, ele vai ser 180 menos 30, 150. Então, 150, ele tem o mesmo valor de 30 graus lá no primeiro quadrante. No terceiro quadrante, ó, 180 mais 30 vai dar 210. 210 também vai ter o mesmo valor do ângulo de 30 graus lá no primeiro quadrante. O que vai definir, vai variar, é só o sinal do seno, do cosseno e tangente de acordo com o quadrante. 360 graus vai ser 360 menos 30, que vai dar 330 graus. Então, eu tenho o ângulo aqui de 45, reduzindo ele ao primeiro quadrante, e o ângulo de 30 graus. Aqui tem uns exemplos práticos pra gente ver, ó. Calcule os valores notáveis do seno, do cosseno e da tangente. Eu tenho seno de 37π dividido por 6. Como é que a gente faz? 37π vezes 180 dividido por 6. Nós vimos isso nas aulas anteriores, da semana passada. Aí vai dar 110. Eu vou pegar esse 110 e vou encontrar a sua primeira determinação positiva, que vai ser, ó, 3 vezes 360, que vai dar 1080. Então, 110 menos 1080 vai sobrar 30. Então, eu vou encontrar o ângulo de 30 graus. No primeiro quadrante, 110 e 30 graus estão com a mesma extremidade. Então, o seno de 30 graus é meio. No primeiro quadrante ele é positivo, vai ficar positivo. O seno de menos 225. O seno de menos 225, ele está no negativo, eu vou passar ele para o positivo. Para isso, eu vou somar 360 graus, que é uma volta completa. Então, vai ficar menos 225 mais 360, ele vai ser reduzido ao primeiro quadrante, e nós vamos parar no ângulo de 45 graus. Então, o seno de menos 225, ele é igual ao seno de 45 graus. 45 graus está no primeiro quadrante e o seno dele é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 5 vezes π sobre 4. Vai ficar 5 vezes 180 dividido por 4, que vai dar 225 graus. Está no terceiro quadrante. O terceiro quadrante, o cosseno é negativo. Reduzindo ao primeiro quadrante, nós temos, ó, 225 menos 180 vai dar 45 graus. Então, o cosseno de 225 vai ser igual ao cosseno de 45. 225, ele está no terceiro quadrante, ele é negativo. Então, aqui, ó, o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Como ele está no terceiro quadrante, então ele vai ficar negativo. Menos raiz de 2 sobre 2.
Aqui nós estamos encerrando a nossa aula, né? Um bom dia para vocês.